A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hebreus capítulo 2. Quero explicar à igreja e quem nos visita que nós vamos verso por verso da palavra de Deus. É assim que nós temos tido o privilégio no nosso ministério de ir explicando verso por verso. E começamos esse livro que para mim é a primeira vez, eu nem ensinei ele no IP. E estou tentando memorizar no caminho também. E é um trabalho bom, porque a gente aprende tanto ao fazer isso. Mas quero dizer que é carne. E muita gente aqui gosta de comer carne, né? Agora isso aqui é carne espiritual. Alimento espiritual para as nossas vidas. Então, vamos ouvir o que o Senhor tem para nós hoje nesse texto de Hebreus. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar, ela está atualizada. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos orar mais uma vez, para que o Senhor possa abrir o entendimento nosso. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa abrir o entendimento nosso para entendermos a Tua palavra. E sabemos que a Tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. Não precisamos ser pessoas cultas de grande conhecimento, porque a Tua palavra nos faz mais sábios do que estas pessoas. Então, traga luz, traga entendimento para todos que aqui estão nessa noite. Em Teu nome eu peço. Amém. Podem se assentar. Hoje nós vamos falar sobre a procrastinação fatal. Vem uma palavra grande, né? Procrastinação. Creio que todo mundo entende o que é procrastinar. Procrastinar é deixar para depois, deixar para amanhã. E se tem uma coisa fatal, é deixar para amanhã a decisão de aceitar a Cristo como Salvador. Por isso que coloquei o título Procrastinação Fatal. Provérbios 27:1 diz: "Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz." Fico pensando naquele rapaz de 22 anos que foi morto nessa madrugada. Não esperava, de uma hora para outra, sua vida foi tirada. E ficamos pensando também em muitas pessoas que têm tido oportunidade de ouvir a palavra de Deus e rejeitaram. Sabemos que se há rejeição, não há salvação. O Evangelho está para todos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas é necessário tomar uma decisão. E a coisa que o inimigo mais quer é fazer com que as pessoas fiquem adiando esta decisão. Deixar para amanhã. Deixar para depois. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Então, procrastinação em relação à salvação
é algo fatal. Agora, nós observamos nesse livro, no começo, no capítulo 1, que o propósito dele é apresentar a pessoa de Cristo. O propósito do livro de Hebreus é apresentar Jesus como superior, superior a anjos, que foi a grande ênfase no capítulo 1. E a superioridade de Cristo em relação a anjos é dada ênfase ainda nesse capítulo 2. E continua falando sobre a superioridade de Cristo em relação a Arão, a superioridade de Cristo em relação a Moisés, e a superioridade de Cristo em relação a Josué e as alianças do Velho Testamento. E nós vemos que tudo no Velho Testamento aponta para a cruz, aponta para Jesus. Então as pessoas são salvas olhando para o que ia acontecer. E tudo no Novo Testamento, e nós somos do Novo Testamento, aponta para trás, olhando para a cruz também. O ponto central é a cruz de Jesus Cristo. Mas nós podemos ver que essa carta traz advertências. Vocês gostam de advertência? Muita gente não gosta, né? Mas é bom ter advertências, porque advertências são avisos para nós de perigos que são iminentes. E aqui neste livro nós temos 5 advertências. Hoje à noite nós vamos ver a primeira advertência. E essa é uma advertência solene em relação à procrastinação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E nós observamos como que Paulo tinha um amor tão grande pelo seu povo, o povo de Israel, o povo judeu. Ele estava pronto, diz em Romanos 9, até se tornar anátema, maldito, para que eles pudessem ser salvos. Tudo ele fazia para a salvação do seu povo. E quando ele diz assim, como escaparemos nós, ele está pensando ele junto com o povo, se negligenciarmos tão grande salvação. Então, para quem que é essa advertência? Primariamente é para os hebreus. Para os hebreus não crentes, que estavam ouvindo, tinham já luz e entendimento, mas não estavam aceitando. Mas nós podemos aplicar também para muitos hoje convencidos que não são convertidos. Muitos que têm ouvido, mas nunca se entregaram de forma total ao Senhor. Aí estas palavras soam, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não é dirigido para quem é crente, viu? Para quem já aceitou a Jesus. Porque nós não negligenciamos. Amém? Não é dirigido para aqueles que já receberam Jesus como Salvador, mas é dirigido para aquelas pessoas que têm ouvido muitas e muitas vezes falar de Cristo e têm rejeitado. Para esses, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas nós vamos olhar rapidamente esses 4 versículos e ver algumas razões que procrastinação em relação à salvação é fatal. A primeira razão está no verso 1, porque a verdade é firmada. Se vocês notam no boletim, eu sempre deixo um espaço para você preencher e sublinho a parte que está faltando. Está faltando justamente a palavra verdade. A verdade é firmada. Esta verdade é a verdade que tinha sido já proclamado aqui sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esta é a verdade que não pode ser negligenciada. A verdade sobre a pessoa de Cristo. Então, baseado nisso, o autor de Hebreus, e lembra que nós não sabemos quem é o autor de Hebreus.
Tem alguns que afirmam que é Paulo, mas eu, nesse estudo, já vi claramente que não é. Porque as citações são, como eu já disse, diretas da Septuaginta. Alguns talvez não entendem o que é isso, né? A tradução do hebraico para o grego. As citações são todas elas diretas desta tradução. E Paulo, em nenhuma das suas cartas, faz esse tipo de citação. Ele faz citações diretas do hebraico e não da tradução para o grego. Mas, além disso, tem muitas outras evidências que poderíamos dizer que já mencionamos na introdução à carta, porque não cremos que seja Paulo o autor. Mas o que nós temos que saber é que o autor é o Espírito Santo. O Espírito Santo usou de homens santos inspirados por Deus, movidos por Deus, para escrever exatamente aquilo que Deus queria que escrevesse. Portanto, o autor de Hebreus, que é o Espírito Santo, primeiro se afirma na verdade. Escrevi um pouquinho maior, agora eu posso ler ali, que bom. Acho que eu tenho que sempre escrever um pouquinho maior. Eu estava já achando que eu precisava de fazer um exame de vista, né? A verdade é firmada, a verdade ouvida. Veja que diz aqui no verso 1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza à verdade ouvida. Esta verdade sobre Jesus Cristo tem sido ouvida por todos aqui, não tem? Vocês têm ouvido falar de Jesus. Sabe, todos que têm ouvido não têm desculpa. Não tem desculpa. Como você vai negligenciar se você já tem ouvido? Você tem ouvido falar de Jesus. Essa verdade ouvida é a verdade sobre Jesus. Mas aí o texto continua dizendo: nos apeguemos com firmeza à verdade ouvida para que dela jamais nos desviemos. A verdade ouvida não pode ser desviada por nós. Ela tem que ser firmada de tal forma que nós não desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda. Hoje nós estamos vivendo em tempos onde tem tantos ensinos falsos, tantas pessoas falando em nome de Jesus, não é? Tantos. Nós temos que conhecer a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer bem a verdade. E Jesus é a verdade viva. A Bíblia é a verdade escrita. E nós temos que nos firmar. Domingo passado nós cantamos o nosso velho hino, né? Firme nas promessas de Jesus. Estou insistindo que sempre canta pelo menos um hino para a gente recordar um pouco dessas verdades, né? Firme nas promessas de Jesus. A verdade firmada. Nós temos que estar firmes, alicerçados na palavra, para que nós não sejamos como meninos, levados por um lado, por outro, por qualquer vento de doutrina. E Colossenses 2:6 diz: ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados na fé. Nós recebemos a Cristo pela fé, temos que continuar pela fé. Nele firmados, não nos desviar. Diz que teve uma expedição lá na Antártica e o grupo todo estava olhando as estrelas para poder ter o seu guia. O objetivo deles era ir mais para o norte. Eles começaram indo para o norte. Caminharam, horas e horas. Mas aí voltaram e olharam para as estrelas e tudo indicava que eles não tinham ido em nenhum lugar. Pelo contrário, eles até estavam voltando para trás. Quando examinaram a luz do dia, viram que eles estavam em cima de um bloco de gelo, que estava indo o tempo todo para o norte e eles estavam querendo ir para o sul. Tantas pessoas se firmam em algo que não é verdade. Tantas pessoas se apoiam em algo que não é verdade. Irmãos, nós temos que nos apoiar na palavra de Deus. Nós temos que nos apoiar naquilo que é a verdade e dela jamais nos desviarmos. A verdade precisa ser firmada.
enraizada, para que dela jamais nos desviemos. Mas a segunda razão está no verso 2. No verso 2 nós temos o juízo manifestado. Verso 2 diz: se pois se tornou firme a palavra falada por anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, o juízo manifestado. Primeiro nós observamos que a velha aliança foi dada por anjos. E vemos que esta velha aliança foi firme. E aqui está fazendo a comparação, se esta velha aliança foi firmada e dada por anjos, aqui está dizendo, falada por anjos, e toda transgressão recebeu justo castigo. E notem que no Velho Testamento temos os mandamentos, os 10 mandamentos. Temos toda a lei moral, cerimonial, e tinha que ser obedecido à risca. Mas nós notamos que ninguém é capaz de obedecer toda a lei. A lei tem 3 propósitos específicos que precisamos lembrar sempre. A lei tem o objetivo de mostrar as nossas transgressões. É como um espelho que nós olhamos nela e vemos como nós somos pecadores. A lei tem como segundo objetivo retirar as nossas desculpas. Mas daí tem o terceiro objetivo, que é apontar para Jesus. Toda a lei tem esse objetivo. Então não tem a lei o objetivo de salvar ninguém. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas aqui falando sobre a velha aliança, observamos que o salário do pecado é a morte. A lei, não sendo obedecida, ela tem que ter o juízo que vai sempre acompanhar, que é a morte. Graças a Deus pela graça, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O juízo de Deus é justo. E aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disto o juízo, diz Hebreus 9, 27. Eu coloquei esses 3 versos bem conhecidos. Romanos 6, 23. Vamos dizer juntos agora Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E muitos conhecem João 3,19. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, que é Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então nós observamos que o juízo de Deus é justo. O castigo vem sobre aquele que rejeita a salvação. O salário do pecado é a morte. O juízo de Deus é manifestado. Às vezes eu conto essa ilustração quando eu dou estudo de Apocalipse, porque nós temos que lembrar que Deus é bom, mas Deus também é justo. Diz que certa vez um rapaz ainda bem novo, 16, 17 anos, estava num bar bebendo, entrou numa briga e acidentalmente acabou matando uma pessoa no meio dessa briga. Ele foi levado diante do juiz e um advogado disse: eu vou defender a causa. Ele defendeu a causa desse rapaz de tal forma que o juiz foi convencido, o júri todos, e ele foi absolvido. 10 anos depois, esse mesmo rapaz entrou numa briga novamente. E nesta briga ele acabou ferindo um homem que veio a óbito também. Foi reincidente. Aí ele chegou para ser julgado e ele olhou e viu: olha, que bom, o juiz é justamente a pessoa que me defendeu. E certo que ele seria absolvido, ele chegou e clamou por misericórdia. Mas o juiz dessa vez, ele não pôde fazer nada. Ele disse: não, você já tem a sentença, a condenação, por causa do pecado que você fez. Nós sabemos a aplicação, né? Hoje Jesus é o que para nós?
Jesus é o nosso advogado. Se nós o aceitarmos como Salvador, Ele vai nos defender. Ele é o nosso advogado diante de Deus. Mas se não recebermos a Cristo como Salvador, um dia Ele vai ter que dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o lago eterno. Não tem escapatória. E aí chegamos no verso 3, que mostra que não tem mesmo escapatória. A salvação é anunciada no verso 3. Eu convido a igreja toda a ler comigo o verso 3. Vamos ler o verso 3 juntos? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram? Como escaparemos nós? A salvação é anunciada. E se ela é anunciada, a responsabilidade de aceitar, de rejeitar, está nas tuas mãos. Como escaparemos nós se negligenciarmos? Eu lembro de um folheto antigo, acho que o pastor Valmir deve lembrar também, aquele folheto. O que é necessário fazer para ir para o inferno? Esse era fácil de imprimir, porque se abria ele não tinha nada, né? Não tinha nada. Depois tinha uma outra explicação, na outra parte, como a pessoa precisava crer em Cristo. Não sei quantos lembram desse folheto, mas era bem chamativo. Acho que só o pastor Valmir que lembrou, né? Porque ele publicava folhetos, né? Acho que ele lembra. Você não chegou a publicar esse, não, né? Não, mas era muito fácil de publicar. Mas a verdade estava tão clara. O que o homem precisa fazer para ir para o inferno? Nada! É só continuar como está. Ele está indo caminhos largos e passos largos para o inferno. Ele não precisa fazer nada. Para aceitar a Cristo tem que haver uma conversão. Ele está indo em direção ao inferno. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que é isso? Uma meia volta. Tem que deixar para trás. Convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Como escaparemos nós se negligenciarmos? Não tem escapatória. Você pode vir à igreja por muito tempo, por muitos anos, mas se você não creu em Cristo, não recebeu a Jesus como Salvador, não tem escapatória se você negligenciar essa tão grande salvação. E veja que o verso vai dizer: a qual foi anunciado primeiramente pelo Senhor. Jesus foi quem anunciou o Evangelho. É verdade que desde o Velho Testamento foi pré-anunciado em todos os sacrifícios, os versos que apontam para Jesus, mas daí Jesus pessoalmente começou o seu ministério. Mateus 4, Lucas 4, falando que o Espírito do Senhor veio sobre mim, me ungiu para pregar. Jesus foi o primeiro que anunciou o Evangelho. Mas daí diz que também foi confirmado pelos que a ouviram. Jesus pregou e foi confirmado pelos apóstolos, confirmado por todos que ouviram. E sabemos que todos os que têm ouvido têm agora a responsabilidade de pregar. Hoje eu tive um privilégio muito grande. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Amém? Na classe de batismo temos 5 pessoas. E quando chegou a hora de falarmos sobre a salvação, o Caio está aqui? Não. O Caio, aí todos que estavam na classe lembram, né? Eu não tenho certeza da salvação. Falei, Caio, então fica aqui comigo. Dispensei o grupo, que já estava na hora mesmo de sair, conversei pessoalmente com ele. Fiz a ilustração da ponte, viu, Reinaldo? Não com toda a explicação com o vídeo, mas só num papelzinho para ele. E ele aceitou Jesus. Que gostoso, né? Agora você tem a salvação? Você tem certeza? Tenho! Graças a Deus! Mas cada um aqui tem que ter certeza de ter a salvação. E cada um também que já tem a salvação, olha, já passou do tempo, está na hora de você falar para os outros. O qual foi pregado inicialmente pelo Senhor, daí nós também temos que continuar pregando, nós temos ouvido. Nós não podemos ouvir esta mensagem maravilhosa e ficar com ela só para nós.
nós temos que anunciar para os outros, não temos? Amém? Nossa responsabilidade. A salvação é anunciada, foi anunciada inicialmente por Cristo, depois foi anunciado pelos apóstolos, e esta mensagem tem que continuar. Nós temos que dizer como os apóstolos, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. O que temos visto e ouvido, isto anunciamos a vós outros, para que vós igualmente tenhais comunhão conosco. A nossa responsabilidade. Veja, tem pessoas hoje, nesse instante, morrendo, indo para o inferno. Eu me aventuro em dizer, tem pessoas que você conhece, que eu conheço, que nós não falamos de Jesus para eles e podem, como Lucas, ser tirado da vida dele de uma hora para outra. É nossa responsabilidade de anunciar. Nós temos que pregar, nós temos que trazer essa salvação para as pessoas. Nós não salvamos, é o Espírito Santo que faz o trabalho. Mas que privilégio nós podemos ser um instrumento para a salvação das pessoas. Amém? Amém. O testemunho confirmado. Estamos terminando. Falei que ia ser breve. No verso 4, temos o testemunho confirmado. Alguns já pegam isso aqui e começam a dizer, tem que falar em línguas, tem que ter milagres. Teve sim. O testemunho foi confirmado através de sinais. O testemunho foi confirmado através de milagres. Mas nós temos que entender que isto foi no começo da igreja. A igreja teve que ter no seu início o testemunho de sinais, milagres e maravilhas. E aqui nós observamos no verso 4 que diz assim, dando Deus testemunho, juntamente com eles. Aí vem, por sinais, prodígios e vários milagres. Por Deus que o testemunho é confirmado. E podemos dizer que os feitos também são confirmados por Deus, através desses milagres, através dos sinais. E nós observamos o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos descreve tantos esses milagres, esses sinais, que foram acompanhando aqueles primeiros cristãos, aqueles primeiros que vieram a crer em Jesus. Também teve distribuições do Espírito Santo. Eu gosto um pouquinho melhor da versão a NVI, a outras diz, por distribuições de dons do Espírito Santo. Uma vez que nós cremos em Cristo como Salvador, nós recebemos também o Espírito Santo e com isso recebemos dons. Cada um aqui. Vocês não acreditam nisso? Você é capacitado com dom vindo do Espírito Santo. Distribuições conforme a sua vontade. É muito importante entender essa última frase aqui, conforme a sua vontade. Não é a minha vontade, eu não recebo o dom que eu quero, eu não posso pedir, eu quero esse dom. O dom é dado de acordo com a vontade do Espírito Santo. Amém? E assim nós vemos que a igreja então cresceu. Porque a mensagem foi ouvida e foi crida. Olha, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não tem escapatória. Se você tem ouvido, é tua responsabilidade de crer. Eu coloquei na conclusão, e está no boletim aqui também, uma ilustração tirada dos livros de C.S. Lewis. Eu já contei como que um dos propósitos de Satanás é sempre desanimar. Mas C.S. Lewis, aquele que Nárnia, né, tem vários filmes feitos por ele que usa muito alegorias. Ele tem algumas alegorias sobre o trabalho que Satanás faz hoje. E ele disse que uma suposta história da reunião do diabo e demônios estava planejando levar o povo a rejeitar o evangelho. Como que eles iam fazer? Primeiro demônio lá deu a ideia. Vamos dizer que não tem inferno.
Vamos dizer que não tem juízo. E, de fato, hoje nós vemos propagado isso. Ah, o inferno é aqui na terra mesmo. Não tem inferno. Não tem juízo. E talvez eles usaram essa técnica por um tempo, mas viram que ainda pessoas estavam crendo. E os diabos lá, os demônios falaram, vamos tentar outro jeito. E várias propostas foram feitas, até que chegou a última. A última proposta foi a seguinte: diga que há Deus, sim. Diga que há inferno, que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas diga que tem muito tempo para tomar a decisão. Não precisa tomar agora. Deixa para depois. Não é essa a estratégia que ele tem usado? Deixa para depois. E tem muita gente deixando para depois. E procrastinação em relação à salvação é fatal. Você pode deixar para depois, mas amanhã pode ser muito tarde. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. Eu gostaria que cada um examinasse a sua vida. Se você morreu hoje, você sabe para onde você vai? Você precisa ter certeza. Sabe quem sabe da sua salvação? Você. Se você creu em Cristo como Salvador, você é salvo. Mas você tem que ter certeza de ter feito essa decisão. Aí onde você está, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, não vou pedir para ninguém vir aqui na frente. Por quê? O dia que eu tomei a decisão de aceitar Cristo, eu tomei sentado no banco. Simplesmente fiz uma oração. E a oração que fiz foi de arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio em Cristo como meu Salvador. Só isso. Se você está aqui hoje à noite e ainda não fez essa oração, faça aí no seu coração. Diga no seu coração. Diga a Deus: Senhor Deus, eu sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Nesse momento eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu não quero deixar para depois, é agora. Eu recebo hoje o meu único e suficiente Salvador. Ainda com os olhos fechados. Ninguém vai estar olhando, mas você e Deus. Se você fez essa oração hoje à noite, levanta sua mão. Eu quero só orar e agradecer a Deus. Se há pessoas que fizeram essa decisão, levanta sua mão. Quero acreditar que tem pessoas aqui que ainda não fizeram. Graças a Deus, estou vendo suas mãos. Graças a Deus. Tem mais alguém? 3 pessoas aqui. Tem mais? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer perdoar. Hoje é o dia da salvação. Não te glories do dia de amanhã, que não sabes o que trará a luz. Será que tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Só levanta a sua mão e diz: eu quero, pastor. Vou orar por você. Pai, obrigado por esses adolescentes que levantaram a mão. Pai, confirma a decisão em seu coração, assim como o Caio fez nesta manhã. Mas, Pai, eu peço que se tem ainda pessoas aqui que não fizeram essa decisão, que possam tomar essa decisão antes que seja tarde demais. Lembrando da primeira advertência desse livro: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Pedimos isso e já agradecemos pelas 3 pessoas que se manifestaram. Em nome de Jesus. Amém.